Hoje eu vou te contar o que você precisa saber para abrir o seu próprio estúdio. Como a gente falou no vídeo anterior, do que era mais viável agora no começo, se era vocês abrirem um estúdio ou então prestarem serviço para um outro estúdio, nós tínhamos falado que a gente ia passar para vocês aí algumas necessidades que é preciso para poder abrir o seu próprio estúdio. Isso independente de onde ele seja. Se for um estúdio em casa, se for um estúdio numa sala comercial ou num ponto comercial. Existem algumas coisas semelhantes aí que você precisa independente do lugar que você vai abrir. E a gente vai passar para vocês agora. Diferente do que muitos pensam, exige um pouco mais de coisa para você poder abrir um estúdio. Não somente bico e agulha. Então assim, bico e agulha é um dos materiais que você precisa para poder estar desempenhando aí o seu trabalho e é o que precisa ter dentro de um ambiente de um estúdio de tatuagem. Insumos de tatuagem como bico, agulha, vaselina, tudo que você precisa para desempenhar ali uma tatuagem, um processo de tatuagem, é um básico, porque senão você não vai nem conseguir fazer a tatuagem. Mas assim, o ambiente, a estrutura exige algumas coisas para poder trazer mais conforto para o seu cliente e te auxiliar aí no momento desse seu procedimento. Então assim, independente de onde você atenda, materiais e equipamentos básicos que você vai precisar aí, vamos pensar que você vai ter um estúdio no seu quarto, na sua casa, onde não vai exigir uma coisa que você precisa de móveis e tal coisa. Então assim, basicamente você vai precisar da maca, que é onde você vai conseguir atender o seu cliente ali, dos insumos de tatuagem, máquina, vaselina, bico, agulha, papel, álcool e N outras coisas que inclusive nós já falamos aqui. Você vai precisar também de uma decoração básica aí dentro do que você quer passar de visão aí do seu ambiente para o seu cliente. E dificilmente você vai se preocupar quando você tem um estúdio dentro de casa, no início e tudo mais, que você vai se preocupar com essa questão de legalidade. Mas assim, é de extrema importância e mostra para os seus clientes a seriedade que você leva à sua profissão. Então, por exemplo, pensando num ambiente menor, que é a sua casa, dificilmente você vai precisar de alguma coisa a mais do que isso, do que uma maca para você atender um ambiente que pelo menos você consiga proporcionar ali um mínimo conforto para o seu cliente, mas você não pode, independente de onde você vai abrir, você não pode abrir mão da segurança. Então assim, sendo um estúdio pequeno, menor dentro de casa, ou sendo um estúdio gigantesco dentro de um shopping, você tem que se preocupar com a biossegurança. E essa biossegurança é todo o processo que envolve o momento da tatuagem ali e a limpeza e higiene do seu ambiente. Porque não adianta você fazer o seu processo da forma mais segura se você não cuida do seu ambiente, da sua superfície, do seu chão. Então assim, existem contaminações cruzadas que podem acontecer e vai prejudicar o seu trabalho. Isso é de extrema irresponsabilidade quem não se atenta a essas questões. Agora você saindo um pouco desse ambiente de casa, estou trabalhando dentro de casa, quero abrir um estúdio num outro lugar. A gente pensa sempre em uma sobreloja, ou então uma sala comercial dentro de um prédio comercial, ou então até num estúdio de porta, como é o nosso aqui. Aí já exige algumas outras coisas a mais. Não que você não tenha problema se você abrir mão disso em casa. Qualquer denúncia, qualquer coisa que for feita, você pode ter algum tipo de problema com isso. Existem algumas licenças do governo, do estado, da cidade que você precisa ter para poder manter um estúdio aberto. Alguns alvarás, por exemplo. Todas essas informações do que precisa, cada órgão pede algumas coisas específicas para você abrir um estúdio. Por exemplo, a gente tem a licença da Anvisa, que pede algumas datas, algumas formas de como você guarda, de como você manuseia seus equipamentos. A gente tem os bombeiros que precisam sinalização de saída, de escada, corrimão, troca de extintores. A Anvisa ela pede que tenha pia dentro das salas de procedimento para você poder higienizar ali sempre sua mão antes de começar o processo de transferência de decalque e tudo mais. Cada órgão pede uma coisa específica. Onde você tem essas informações? Existe um site do governo que você consegue digitar lá licenças para abrir um comércio. E aí você vê qual vai ser a linha do comércio. Sendo um estúdio de tatuagem, ele é bem semelhante com estética. Então talvez você não ache uma coisa especificamente para tatuagem, mas você consegue uma semelhança muito grande de funcionamento perante a Anvisa, aos olhos da Anvisa, com clínicas de estética. Então assim, existem N
fatores lá que você precisa se enquadrar para poder ganhar essa licença. Essa licença todo mundo tem que ter, senão não abre o estúdio? Infelizmente não. Basicamente é um diferencial. Por quê? Porque mostra o seu comprometimento com a parada. Outra, você está dentro da lei, você não trabalha com risco e com medo de nada. Deixem denunciarem que você está dentro, você está enquadrado e está tudo bem, certo? Então assim, pensando em licenças, existem essas licenças, a gente pode até deixar aqui, né, Vitor, escrito alguns links de onde vocês conseguem essas licenças aí. Basicamente, elas é o que vai fazer você um estúdio legal para funcionar. Mas agora, o que é preciso num ambiente maior? Exige um pouco mais de trabalho com decoração, com móveis, com comunicação. Basicamente, você tendo uma recepção para poder receber ali o seu cliente da melhor forma. Não precisa ser uma coisa grande, uma coisa até menor. Tem gente que atende até na própria sala, assim. O que a gente sempre indica, que até coisa que a Anvisa pede, é separe o seu ambiente de recepção do seu ambiente de procedimento. Aqui, por exemplo, no nosso estúdio, as salas de procedimentos ficam no andar de cima e a recepção fica no andar de baixo. Por quê? Mantém uma segurança. E outra, a Anvisa, ela pede que sejam coisas separadas. No caso da tatuagem, quero abrir um estúdio de tatuagem. Se você trabalha com equipamentos descartáveis, você não precisa ter uma sala de esterilização. Caso você trabalhe com piercing, onde tem as pinças do piercing, ou então trabalha com algum material que não é descartável na tatuagem, aí você precisa ter na estrutura também uma sala separada só para esterilização. Você não consegue fazer essa sala junto com alguma outra coisa, ela precisa estar separada só para isso. Coisas que a Anvisa também pede pra gente. Então, assim, basicamente de estrutura, é legal você separa o seu ambiente de procedimento com o seu ambiente de esterilização com o ambiente comum, onde as pessoas vão ficar. Isso daí você consegue manter uma segurança muito maior. Mas basicamente o que você vai precisar para abrir um estúdio de tatuagem é todo o aparato para fazer a tatu, todo o aparato para manter seguro o seu cliente e processos como tenta evitar muitas pessoas na sala de procedimento, também não é legal. Tenta pedir para que as pessoas, quando vierem fazer a tatuagem, tragam um número pequeno. A gente indica que a pessoa traga um único acompanhante, porque a gente entende que normalmente a pessoa que vem fazer a tatuagem, muitas gostam de dividir isso com alguém. A gente entende que ok, é legal e a pessoa quer subir com uma pessoa para poder acompanhar, até distrair ali, trocar uma ideia. Mas mais de uma pessoa dentro da sala de procedimento, você acaba já comprometendo a questão da segurança do ambiente. São mais pessoas respirando ali, são mais pessoas trazendo coisas da rua ali. Então, assim, evita. Processos como esse, não existe um processo engessado. Esse é o processo certo. Você tem que fazer isso, falar assim, assado. Não. É uma coisa que você vai criar e vai ver o que funciona melhor com seus clientes. Responsabilidade como ficha de anamnese, é preciso dar no começo. Isso também, não só em estúdios fora de casa, mas como se você abrir um estúdio dentro de casa, mostra também que você é um cara responsável, se preocupa com a segurança, com a saúde do seu cliente. Uma outra coisa que exige responsabilidade nossa aí é a questão do descarte dos lixos. Lixo comum é lixo comum. Você não tem sangue, você não tem possíveis transmissões de qualquer coisa, de doença. Aí você pode descartar na rua. Lixo comum. Agora, tudo que envolveu sangue, que tiver o papel que você usa durante o procedimento, que você joga num lixo, ele não pode ser no mesmo lixo comum que os demais lixos estão sendo jogados. Você precisa jogar ele num lixo específico. E esse descarte ele é diferente do lixo comum. Você não pode simplesmente jogar ele na rua. Tem que pedir ou junto ao Estado que eles recolham, ou então contratar uma empresa terceira para que ela venha fazer esse recolhimento. Assim como os perfurantes, que são as agulhas, os cartuchos e tudo mais. É legal você ter também, não é uma coisa que precisa ter em um estúdio, mas é legal porque é uma coisa que deixa o seu cliente mais confortável. Por exemplo, você tem uma televisão, se não na recepção e na sala de procedimento. Na sala de procedimento talvez seja mais interessante, que é onde ele vai ficar ali, talvez ele precise de uma distração maior. Se você conseguir ter uma geladeira para que você consiga oferecer para ele algum tipo de bebida, se você tem, por exemplo, possibilidade de colocar um café para ele, coloque. Repito, não é uma coisa que é necessária ter para abrir um estúdio de tatuagem, mas é um diferencial, é uma forma de você poder agradar mais ele, provavelmente ele se sentindo mais confortável, mais em casa, gostando do resultado, ele vai voltar a visitar vocês. Processos também como administração geral, é legal você ter um controle dos seus materiais, é legal você ter um controle de quanto se entra,
de dinheiro, do quanto se sai de dinheiro, para você conseguir fazer planos futuros aí. Porque a tatuagem, ela normalmente ela não é igual quando você trabalha para fora que você recebe uma vez só. Então assim, sempre tá pingando, e se você não tiver um controle, se você não tiver isso planilhado, bem estruturado, você pode se perder e acabar entrar e gastar, e você não consegue reinvestir no seu estúdio, investir em você, em seu conhecimento. É legal você também ter um controle financeiro legal, uma administração legal. Se você tem um pessoal também, uma administração legal do pessoal, para poder ver necessidade de cada um e tal, para que todos sigam aí no mesmo objetivo. Certo? Eu acho que basicamente é isso. Conta pra gente se você tem um estúdio, se você tem um estúdio, qual que é a estrutura que você trabalha hoje, se você trabalha em casa, se você já tem a sua sala comercial ou alguma outra estrutura. Conta pra gente se você já sabia e segue essas questões das licenças. Quem já tem esse estúdio, quem já tem o seu próprio estúdio, conta pra gente aí como é que foi o começo, vocês seguiram esse espaço, demorou vocês saberem dessas necessidades aí. Conta pra gente como vocês estão hoje, qualquer dúvida que vocês tenham, se tem alguma coisa que rolou aqui, que vocês tenham passado durante essa construção de estúdio que a gente não citou, compartilha com a gente, que acho que quanto mais informação, mais a gente agrega aí pra galera. Fechou? Obrigado, até o próximo vídeo.